Agora sim, gente, começando em definitivo o papo dessa semana, o primeiro dessa semana, com o Leandrão, atacante, como eu disse no vídeo anterior, que para as poucas pessoas que chegaram a ver aqui, o cara que passou por Internacional, que passou por Botafogo, por Vasco da Gama, por Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo, futebol em Israel, estava por último no Boa Vista, do Rio de Janeiro, onde se aposentou e faz hoje parte da comissão técnica do clube, lá no Rio de Janeiro. Um cara que a gente espera, e pelo que eu conversei com ele, ele tem boas histórias para poder contar. Um cara que foi muito parceiro da gente nesse projeto de topar o convite de participar dessa resenha, que tem tudo para ser algo legal aí. Eu vou começar mais uma vez dando um abraço para quem estava na primeira ali, que daqui a pouco pode estar voltando, que é o João, lá do Rio, da página Botafogo da Depressão, que está sendo um parceirão da gente. A gente está se ajudando nesse projeto de lives pelo Instagram. Agora o Matheus Almeida aí, parceirão que também está entrando na live, o professor Serginho que estava na anterior, a Tati, a minha mãe, que está assistindo sempre me apoiando, junto com meu pai, o João Alberto, da Cera Alvorada, que hoje é cercanoense, infelizmente, do Ávila, já tá mandando um abração aí, Vitor, parceirão, avisei ontem, valeu pelo apoio, valeu pela força. Estamos só aguardando a entrada do Leandrão nesse papo para a gente conversar com o cara que esteve no título de 2013 da segunda divisão do Botafogo, esteve no Inter, finalista de Copa do Brasil, esteve no Brasil de Pelotas, esteve no Vasco da Gama, onde também teve uma passagem naquela Série B. Um abraço grande, Leandrão, tudo certo? E aí, irmão, beleza? Boa noite. Prazer estar batendo esse papo contigo aí. Pô, valeu. Queria começar te agradecendo por ter topado aceitar esse convite, bater esse papo com os torcedores. Eu sou gremista, mas com os torcedores colorados e comigo também gostei do teu futebol sempre que vi aqui, por ter topado o convite e participar desse papo. Pô, eu que agradeço o convite. Acho que é bom o começo aí na minha carreira como jogador de futebol em Porto Alegre, no Inter. Tô feliz aí de estar essa noite aí a gente bater esse papo aí. Pô, valeu, valeu. Queria começar te perguntando como é que está sendo esse momento de quarentena, de coronavírus, tanto para a tua vida pessoal quanto para a tua vida profissional. Eu acho que tá sendo difícil para todo mundo, né? Na parte que a gente tá falando aqui de vida pessoal, né? Vida profissional tá sendo complicado pelo fato de futebol ter parado praticamente o mundo todo, né? Então a gente vive disso. O nosso dia a dia é em torno do futebol. Hoje eu tô fora do, das quatro linhas como jogador, estou na comissão técnica do Boa Vista e tava sendo para mim um começo de muita experiência, né? E bem proveitoso assim. A gente tá tendo uma campanha bem muito boa dentro do Campeonato Carioca. E eu fiquei bem triste assim com essa parada, fiquei bem chateado. Mas a gente sabe que não tinha o que fazer, né? A gente tinha que dar uma segurada, todo mundo se recolheu um pouco, porque a situação estava bem complicada e está complicada ainda, né? Então, passei a continuar estudando e buscando a, atualizar, né, no futebol de hoje, futebol moderno, para poder, um futuro próximo aí, conseguir alcançar um sucesso dentro dessa profissão nova que eu estou agora. E na minha vida pessoal, cara, o Rio de Janeiro, eu moro no Rio hoje, parou por completo, é a segunda cidade, capital também no Brasil com maior número de casos, bem complicado, bem difícil, é uma vida que você tem que se reencontrar com amigos, alguns amigos meus que a gente tem contato, a gente procura passar o tempo e para que a gente não fique meio fora assim, do que vem acontecendo, que é bem complicado. Eu acho muito difícil, para quem se isola muito, eu acho que é bem complicado, eu acho que traz. Eu penso assim, traz sérias
preocupações, assim, né, psicologicamente falando. Indo para tua carreira de jogador, tu começa no Inter e logo depois tu joga aqui, obviamente, mas tu vai pro Botafogo, onde talvez seja o teu primeiro grande destaque na carreira, porque tu é artilheiro daquele time na Série B de 2003. Como é que foi jogar naquele time e como é que acho que a vida do Rio deve ser tão boa que tu resolveu morar aí para sempre, mas como é que foi a tua experiência no Rio e no Botafogo? Cara, foi bem cedo, né? Eu subi pro profissional com muito novo. Naquela época era bem difícil, né? Eu junto com o Daniel Carvalho, se eu não me engano, foram os primeiros, né? A gente subiu, se eu não me engano, em 2000 a 2001, se eu não me engano, com o Parreira. E depois eu continuei no profissional, mas fiquei em 2002, que foi um ano difícil para o Inter. E a gente sabe como que é. Hoje não, mas naquela época como era difícil a base, né, no Inter, para sustentar os jogadores da base, a torcida comprar essa ideia de usar os jogadores da base, então era bem complicado. E aí em 2003 eu tive essa oportunidade de ir para Botafogo numa situação complicada e eu também ganhar rodagem, né, ganhar experiência. Bem novo, tinha 19 anos, 18 para 19 anos. E E foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu pude jogar, titular praticamente a Série B toda. Eu tive um ano maravilhoso no Botafogo e a gente conseguiu acesso, eu consegui ser um dos artilheiros da Série B daquele ano. Fui cotado para ir para o Sul-Americano, não fui por estar nas finais. Naquela época tinha as finais, quadrangular final da Série B, então o Botafogo acabou não liberando. Mas, profissionalmente falando, foi o ano fora o que eu despontei em 2001 pelo Inter, foi o que me deu, assim, abriu um leque, assim, de oportunidades fora do país, e foi onde começou a minha carreira mesmo, de verdade. E aquele time tinha bons nomes, né? O Jefferson, goleiro, depois joga a Copa do Mundo, tá lá, tava lá. O Sandro, volante, o Túlio, o Valdo. Como é que eram os bastidores daquele time do Botafogo? Tem alguma resenha que já caducou e tu possa contar pra gente? Cara, pô, aquele time era um time, era bem mesclado, assim, jogadores de muita experiência e jogadores mais jovens, assim, né? Tinha o tinha o Carlos Alberto, que hoje é preparador físico do Boa Vista. Tinha o Camacho, que fez praticamente a tua carreira toda nos Emirados Árabes. E aí tinha o Sandro, mais experiente, tinha o Fernando Volante, tinha. Quem mais? Tinha o Jorginho Paulista, lateral esquerdo. Pô, era um time muito divertido, cara. Um time muito unido, assim, dentro e fora de campo. O Bebeto, naquela época, né? Falecido Bebeto, presidente. Cara espetacular, conseguiu, junto com o Levi Coupe, montar um time bastante dentro da possibilidade de Série B, assim, muito forte, tecnicamente, mas a união do time fora de campo foi o que foi o diferencial, assim, para conseguir o acesso e um ano bem proveitoso, assim, para todos. E tem alguma história daquele time que tu possa contar pra gente? Que já caducou, que não vai prejudicar ninguém? Pô, cara, aquele time tem muita história, se eu te falar, o que a gente praticamente todos os jogos a gente aprontava alguma coisa. Pô, mas tem várias, cara. A gente foi fazer uma intertemporada pelo para jogar a quadrangular final e a gente foi pescar, cara. O Gilmar, zagueiro, é casado com a Aline Barros, jogou no São Paulo, inventou de pescar e todo mundo arrumou a sua varinha de pescar, todo mundo foi para pescar. Quando a gente tá tranquilinho, peixe tudo, o mar chega com a tarrafa, cara. Jogou a tarrafa, pegou os peixes tudo, a gente ficou olhando pra ele, porra, mó sacanagem, chamou a gente pra pescar, veio com tarrafa, saiu ele rindo, cheio de peixe, e a gente não pegou um peixe, ficamos a noite toda, ninguém pegou um peixe, ele saiu com a rede cheia de peixe, todo mundo querendo pegar ele de porrada, o cara foi totalmente covarde. Teve vários, a gente foi jogar em Belém com o Remo, acabou o jogo, a gente queria sair, o Bebeto não liberou. E após o jogo a gente voltou pro hotel
Aí a gente tava no quarto conversando, pô, a gente queria dar uma volta em Belém e tudo, mas Bebeto não libera, não libera, não libera. E nisso, na ida nossa pro estádio para jogar, alguém entrou no quarto do Túlio, do volante, e roubaram o laptop dele, dinheiro, tudo. Aí fizeram uma reunião, todo mundo reuniu, né? Aí o Túlio contou toda a história. Aí o Bebeto, pô, mas será que não entrou no quarto de mais alguém? Porque a gente tem que ver para ressarcir o dinheiro, para ver o que que o hotel pode fazer. Aí apareceu mais uns 10 jogadores que tinham entrado ladrão dentro do quarto dele. Todo mundo levantando a mão, entrou no meu. Levaram R$ 500, meu. O outro entrou no meu, levaram 800. Todo mundo usou do roubo do Túlio para todo mundo ganhar um dinheirinho e depois ainda liberou todo mundo para noite, para sair para fazer festa. O João Vitor, que ele é lá, ele é aí do Rio, ele administra a praia do Botafogo da Depressão. Ele perguntou o quão importante tu avalia aquela passagem pelo Botafogo para alavancar tua carreira depois disso. Para mim foi o que eu disse, né? Tirando o meu começo, que foi muito bom no Inter, né? Com o Parreira em 2001, que eu acho que ali também eu ia ter uma oportunidade fenomenal, que logo depois da saída do Parreira, ele pediu minha contratação no Corinthians, no ano que o Corinthians ganhou praticamente tudo, Copa do Brasil, ganhou, e ele pediu claramente para o Inter a minha contratação no Corinthians, e o Inter, por eu ter terminado o ano muito bem, o Inter não me liberou, e naquele ano eu acabei nem jogando no Inter, né? Aí logo depois eu tive essa oportunidade no Botafogo. Para mim, naquele momento, vestir a camisa do Botafogo e fazer tudo que eu fiz naquela temporada foi de muita importância assim, na minha carreira como jogador de futebol, né? Até hoje, eu aqui no Rio de Janeiro, algumas pessoas daquela época, do Caio Martins, lotado, futebol bem tradicional mesmo, bem raiz, assim como a gente fala, né? Muita gente lembra daquela temporada e pela dificuldade que a gente chegou e a gente pegou o Botafogo também, né? Uma situação muito, muito crítica assim, do clube, né? Um clube ter caído para a segunda divisão naquele momento, nunca tinha jogado uma segunda divisão, então foi bem, bem, bem complicado, assim. Então, por isso que eu dou muito valor para aquele ano de 2003 e sou muito agradecido pelo Botafogo que me proporcionou após aquela passagem pelo Botafogo de 2003. Tu teve. Oi, desculpa. Tu teve três passagens, pelo menos três passagens pelo Inter. Quando tu Sim. começou, tu retorna depois. Como é que tu avalia, num todo, assim, a tua passagem aqui pelo Internacional? O meu começo, o meu começo no Inter foi muito bom na base. Só que eu não tive sequência de jogos assim pelo Inter, né? Foi como eu disse, naquele ano, 2001, 2002, eram anos bem difíceis, assim. A gente tinha já uma coisa assim de jogadores da base subir, era muito difícil jogar, a torcida não tinha paciência, não sabia, não tinha aquele negócio de esperar o jogador se adaptar, amadurecer. Então era bem complicado, assim. Aí logo depois eu fui Botafogo, voltei pro Botafogo, comecei jogando, né, o ano de 2004, aí veio a proposta do Japão, eu saí pro Japão, aí voltei do Japão lesionado, fiquei no Inter, aí em 2005 eu comecei jogando também com o Muricy, estava de titular com o Muricy, e veio a proposta da Coreia, e um dos treinadores que foi mais correto comigo, assim, foi o Muricy Ramalho, naquele ano, 2005. Porque eu estava jogando como titular, em 2005 no Inter, 2004, 2004, quando eu fui para o Japão. 2004 estava jogando e o Inter estava eu jogando e o Inter atrás de outro centroavante. E ele estava fazendo gols assim no Campeonato Gaúcho, o Muricy me chamou porque chegou uma proposta, a primeira proposta chegou do Japão, o, o, o Inter não aceitou. Aí eu fui treinar tudo, ia ter um jogo em Santa Cruz.
E o Muricy me chamou e perguntou, você quer ir jogar no Japão? Eu falei, pô, professor, eu acho que seria uma oportunidade boa para mim, assim, né, financeiramente, tudo, mas eu dependo do Inter, o Inter não quer me liberar. E ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te tirar do time titular e você vai ficar como opção. Eu acho que isso vai te ajudar a que o Inter possa te liberar, até porque o Inter está atrás de outro centroavante. A partir do momento que chegar alguém mais experiente, vai jogar o mais experiente e você vai ficar no banco. E ele fez isso, passou o jogo esse jogo de Santa Cruz. Na segunda-feira o Inter me chamou e acertou meu empréstimo para o Japão. Aí eu fui para o Japão, voltei, fui para a Coreia e fiquei 5 anos na Coreia. Depois eu voltei para o Inter de Mas novo, tu tá quando eu naquele, voltei da Coreia. mas tu tá naquele time do Inter da Copa do Brasil de 2009, né? Tá, aí eu voltei em 2008, né? Aí eu fiquei no Inter em 2009. E 2010 também, só que 2010 eu saí para ir para o esporte. Pro Vitória ou pro esporte, se eu não me engano. E como é que foi aquela Copa do Brasil? O João Pedro perguntou o que tu acha que faltou para o Inter ser campeão? Cara, eu acho que foi detalhe, né? Nosso jogo em São Paulo foi muito bom contra o Corinthians. Foi aquele campeonato, eu voltei, né? Eu tive uma lesão muito grave em 2008 na Coreia. Eu operei meu joelho 2 vezes no Inter, né? Foi onde eu para me voltar para o Brasil, porque eu estava tendo uma temporada, as minhas 5 temporadas na Coreia estava sendo, assim, para mim, assim, maravilhosa. Eu estava jogando, joguei 2 Copas da Ásia e estava tendo muito destaque, assim. E eu tive uma lesão muito grave na pré-temporada lá na Coreia e eu fiquei muito chateado. Eu tinha mais 3 anos de contrato, aí aconteceu um monte de problemas contratuais lá com os times coreanos, pela minha lesão, tudo. A maneira que eles queriam me tratar e eu não queria, eu quis voltar para o Brasil e o Inter abriu as portas para que eu fosse contratado machucado, né? E depois que eu voltasse, eu fiz um tipo de contrato diferente quando eu estava machucado e depois eu fazia um contrato quando eu me recuperasse. Então, também é uma gratidão que eu tenho muito grande pelo Inter, num momento que eu mais precisei, ele abriu as portas para mim. Mas eu acho que na Copa do Brasil foi detalhe. A gente fez um grande jogo contra o Corinthians em São Paulo. Se eu não me engano, foi 2-0, Corinthians, ou 2-1, se eu não me engano. E em Porto Alegre, a gente fez um bom jogo também. A gente não tinha o Nilmar, né, em Porto Alegre, se eu não me engano, ele estava na seleção. E, e logo no começo do jogo, um contra-ataque, o Corinthians fez 1-0, com o lateral esquerdo, que agora me foge o nome. E aí dificultou mais o jogo. O Corinthians também tinha um time com muita qualidade, né? Um time já cascudo, um time que estava junto já há bastante tempo. Então, mas eu acho que foi detalhe, não foi. Até porque ele manteve aquele time do Inter e logo depois, foi 2008 a Sul-Americana, mas logo depois, em 2010, ganhou Libertadores. Então, coisas que acontecem no futebol, mas foi um jogo muito bonito aquele jogo Corinthians e Inter em 2009. Uma coisa que eu estava vendo quando eu estava pesquisando sobre a tua vida é que tu também é um praticante de artes marciais, né? Até chegou pergunta ali sobre o UFC e tudo mais. Como é que surgiu essa paixão? Tu já teve a oportunidade ou tem a vontade de lutar em algum torneio? Cara, eu pratico artes marciais novo, né? Eu comecei na minha infância fazendo karatê. Meu irmão mexe capoeira, meu pai também lutou capoeira, né? Meu tio também. Então, foi desde a infância, assim, é uma coisa que eu adoro e nunca deixei de fazer. E logo que eu cheguei em Porto Alegre bem cedo, bem novo, assim, né? Um amigo me convidou para fazer parte de uma academia de jiu-jitsu ali na Zona Sul. Até hoje ele está em Dubai, professor Ratão, mestre Ratão da Aliança, está em Dubai. Então, desde ali eu peguei muito o amor pelo jiu-jitsu e sempre pratiquei jiu-jitsu a vida toda. Em São Paulo, quando eu tive no São Caetano, eu tive o prazer de estar o dia a dia dentro de uma academia
de artes marciais. Na Brasil Top Team, na Iron, em São Caetano, foi onde eu acho que eu mais me dediquei, assim, fora de campo para as artes marciais. Foi em São Paulo. Eu treinei 3 anos, 2, 3 anos seguidos, mas muito, muito. Jiu-jitsu, MMA, boxe, então. Mas é uma coisa que eu gosto, sempre gostei. Tenho um respeito muito grande pelas artes marciais. Fui um cara, na minha infância, um pouco estressado, um pouco agitado, assim. Eu perdi a paciência muito fácil, mas tenho uma gratidão também pelo jiu-jitsu, por me fazer hoje uma pessoa muito tranquila, muito calma, de fácil amizade, assim, muito difícil de perder a razão. Então, isso foi o jiu-jitsu que me ensinou. E graças a Deus eu sou um cara bem tranquilo, calmo. E essas artes marciais me deu, assim, porque eu era bem agitado. Na minha infância eu era meio porra louca, assim. Então, um parceiro meu de Gil aí, ó, Aníbal, de Campinas, treinava comigo em Campinas. E tu chegou a competir alguma vez, ou tem vontade de participar de algum torneio, alguma coisa do gênero? Eu lutei o brasileiro de jiu-jitsu em São Paulo, né? Pela faixa roxa. E na Iron, nessa academia, um cara peso pesado para lutar, e eu falei, coloca meu nome. E eu tinha um, um jogo, a gente jogou contra o Guarani no sábado, a luta era domingo. E eu tinha que bater 94,5. Aí eu falei, não, pode botar meu nome que eu vou encarar esse cara aí. Era um cara de Guarulhos. Mas no final, o cara, não sei o que aconteceu, no dia da luta eu cheguei, porque ia pesar no dia da luta, mas eu cheguei na academia e aí o cara falou que tava com o pescoço travado e não ia poder lutar. Mas eu acho que ele pipocou quando ele viu essa carcaça aqui, ele deu uma pipocada feia. Provavelmente. Sentiu a pressão. Sentiu a pressão. Eu cheguei já intimidando, né? Cheguei gritando, batendo no peito. Cheguei intimidando, porque o cara ia olhar e falou: esse cara é maluco, eu não vou lutar com ele. Acho que aconteceu isso. Ele deve ter olhado e falou: cara, todo tatuado, tá maluco, careca. Aí o cara deu uma regada. Teve também, tu jogou. Primeiro, tu falou antes ali da tua passagem pela Coreia e pelo Japão também. Qual é a diferença que tu vê do futebol que daqui pro futebol lá na Ásia? Tem diferença ou não tem? Ah, tem bastante diferença. Eu acho que é mais a parte emocional e psicológica dos asiáticos. Assim, na minha maneira de ver e de analisar futebol, eu acho o futebol coreano mais forte que o futebol japonês. Fisicamente, tecnicamente eles muito parecido, mas fisicamente eu acho que isso vem muito, eu aprendi muito isso lá, isso vem muito da história também, que tem lá atrás de Japão e Coreia, que a gente não pode, não vamos tocar muito nisso. Eles já me falaram sobre essa situação, tudo que os japoneses fizeram com os coreanos. Então, quando eles se enfrentam, dá para ver nitidamente que o japonês se intimida um pouco com os coreanos, assim. Os coreanos são muito de força física, muito aguerrido, briga, e são tecnicamente muito parecidos, né? Mas é um país fenomenal, assim. Eu joguei no Japão, joguei na Coreia. Eu me adaptei melhor na Coreia e eu achei um país muito bom, assim. Muito bem desenvolvido, futebol. Isso há 10 anos atrás. Imagine agora. Sim. Então, É, um ótimo lugar para se jogar Nessa futebol. tua passagem pelo futebol fora do Brasil, tu também teve uma passagem em Israel, mas que não durou muito. Teve um caso de que teve até que se refugiar. Como é que foi essa história e como é que foi viver esse momento para ti? Foi bem tenso, né? Na verdade, Israel, eu também, um país maravilhoso, lindo, né? De uma história fenomenal também, que a gente vai viajando, vai jogando e a gente vai aprendendo muito, assim, a história de cada lugar. Então, e Israel para mim foi uma passagem rápida, mas foi de muito aprendizado, assim, né? Sobre história, sobre a vida do povo de Israel. Então, mas logo quando eu cheguei, na verdade eu apresentei com o time na Hungria. A gente fez a pré-temporada na Hungria.
E após a pré-temporada a gente voltou para Israel, que é onde a gente ia começar o campeonato. E logo na chegada em Israel eu já fiquei meio assim, porque o pessoal me buscou dentro do avião, né? A polícia. A polícia israelense foi me pegar na minha poltrona. Já sabia quem era, tudo. Tipo, quem era não, sabia pô, a procedência, tudo. Então, eles me buscaram na minha poltrona, me levaram para uma sala, perguntaram o que, que eu fui fazer em Israel, tudo. Eu falei, ah, porque eu fui num voo diferente do time, porque como eu tinha ido Brasil-Hungria, eles pegaram um voo Israel-Hungria, então a volta deles era totalmente diferente que a minha, então eu fui sozinho. Eles me pegaram, levaram para uma sala, perguntaram, um monte de pergunta, botaram meu nome no YouTube, no aeroporto. Aí eu vi que era um país bem diferente assim do que eu já tinha vivido. Então aí eu fui pro hotel, a gente começou os treinamentos, tudo, e veio um amigo que já estava, ele jogou há muito tempo no Chipre, né, o espadaço, então brasileiro, a gente fez amizade, tudo. Aí passou um mês, mais ou menos, um mês e pouco, a gente estava em Aco, depois eu fui morar em Haifa, mas eu estava em Aco, a gente estava na recepção do hotel, batendo um papo, tomando um café, e a gente correria dentro do hotel, e o hotel era um resort, assim, na beira da praia, a gente viu uma correria, aí eu falei, pô, tá acontecendo alguma coisa. Aí ele foi na recepção falar com a recepcionista, ele dizia que falava bem inglês, falei, vai lá e desenrola com a recepcionista. Aí ele voltou e falou, pô, Leandro, eu acho que aconteceu alguma coisa com algum parente da recepcionista, porque ela tá chorando muito, deve ter acontecido alguma coisa, alguém matou alguém da família dela, alguma coisa assim, ó. O hotel tava vazio, só tava nós dois sentados na mesa tomando café. Veio o gerente do hotel e correndo, falou, pô, vocês têm que descer, vocês têm que descer, vocês têm que descer, a gente está sendo atacado pelo Líbano. Aí o pessoal tinha jogado, o Líbano tinha jogado 4 bombas em Acre, onde a gente estava, né? Aí a gente teve que descer correndo pro bunker, a gente ficou lá no bunker umas 2 horas lá, esperando passar todo a, essa situação, mas foi uma situação bem complicada. Aí eu olhei pro espadaço e falei, pô, você tá sabendo muito inglês, hein? Você falou para mim que algum parente dela tentou se matar, a gente tá sendo atacado por bomba. Mais ou menos o que você me falou. Quase que a gente morre atacado por bomba. Mas é um E país ele de bem. luto. E ele achando que era alguma coisa com a recepcionista do hotel. Tem um parceiro aí do projeto, que é o Douglas Fagundes. Ele já perguntou umas 2 vezes ali sobre a tua passagem pelo Brasil de Pelotas. Ele, inclusive, está pedindo para tu voltar para o Chavante. Como é que foi Como jogar no Brasil de treinadora. Pelotas? Porque eu lembro que teve uma época. Eu acho que ele quer que tu volte jogando. Jogando ainda? Ah, eu aguento jogar um pouquinho mais ainda. Como é que foi a tua passagem aqui pelo Brasil? E eu lembro que na época tu era considerado um dos melhores atacantes aqui do Rio Grande do Sul, contando do Grenal pelos teus números. Como é que foi a tua Sim. passagem por aqui? Ah, foi outra espetacular, assim, né? Eu fiz o meu campeonato gaúcho pelo Novo Hamburgo, foi logo quando eu voltei de Israel. Eu cheguei em Israel no final do ano anterior, e eu treinava numa academia onde eu encontrava o Roger direto. Eu joguei com o Roger no Japão. E o Roger me conhece fora dos gramados, sabe que eu sou um cara que me dedico muito aos treinamentos, tudo. E eu encontrei com ele, ele falou, olha, eu vou assumir o Novo Hamburgo, quer jogar o gauchão comigo? Eu falei, pô, topo na hora. Me preparei, fiz um grande gauchão com o Novo Hamburgo, me destaquei e recebi uma proposta do Caxias e uma proposta do Brasil de Pelotas. Optei por ir para o Brasil. Chegando no Brasil, encontrei um grupo muito forte, um time que já vinha jogando junto há bastante tempo. Então, foi muito fácil se adaptar àquele time, né? Um treinador que gostava de jogar com centroavante, que isso também faz uma diferença grande. Não adianta chegar um centroavante no time e o time não saber jogar com centroavante. Isso é um caso também difícil, assim, da torcida e as pessoas, esse centroavante não faz gol, tudo, mas tem que saber se o time está sendo treinado para jogar com centroavante. O Rogério Zimmer gostava de jogar com centroavante e fazia com que a bola chegasse no centroavante. Isso facilitou também a minha adaptação e o sucesso que eu tive em pouco tempo no Brasil de Pelotas. Eu fiquei no Brasil de Pelotas 3, 4 meses no máximo. Fiz 8 jogos,
fiz 13 gols e recebi propostas praticamente do Brasil todo. Fiquei com muito medo de receber uma proposta do Grêmio, que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque o Roger estava no Grêmio na época. Aí eu falei, meu Deus do céu, fiquei com medo, aí recebi uma proposta do Ceará, aí recebi uma proposta do Vasco, onde eu já falei em outras lives, era o clube assim na minha infância que era o sonho de jogar assim, porque na minha infância era Vasco, de 1 a 10 anos de idade eu escutava só jogo do Vasco em casa com os tios. Então eu tinha esse sonho e com o passar do tempo como profissional você acaba, mas quando apareceu essa situação de Vasco, assim, o olho brilhou, eu conversei com a diretoria do Brasil, foi difícil sair naquele momento do Brasil, porque eu vinha fazendo um grande campeonato brasileiro de Série C, mas era um clube de Série A, um clube desde criança de jogar, então, mas eu tenho também outro clube, eu tenho uma gratidão enorme por tudo que fez, assim, praticamente o clube que fez eu realizar o meu sonho de criança, assim, que foi jogar no Vasco. Falou ali da questão do Grêmio ali, que o Roger estava no Grêmio. Em algum momento da tua carreira, chegou a receber alguma proposta do Grêmio? E se tu recebesse, o que tu teria dito? Não, nesse ano do Brasil de Pelotas foi cogitado várias vezes, né? Meu nome no Grêmio, pelo campeonato que eu vinha fazendo no Brasil, né? Várias vezes apareceu meu nome no Grêmio, citado, porque o Grêmio estava atrás de centroavante naquela época, e eu tinha na minha cabeça quase certeza que eu ia receber uma proposta do Grêmio. Mas a gente sabe que aí também é difícil, você jogou no Inter, e na minha história foi praticamente dentro do Inter, né? Eu cresci ali dentro, então é difícil vir esse tipo de proposta, assim, mas ia ser uma escolha difícil, assim. Hoje a minha esposa é gremista, a família dela praticamente. Meu filho é colorado doente, não sei como que ele recebeu uma notícia dessa. Acho que ele ia chorar uma semana, mas é futebol. E tu falou também dessa questão do teu grande sonho de jogar no Vasco, da questão da tua infância. E tu ajuda o time naquela série, em colocar o time de volta na elite, o time que não vinha tão bem. Como é que foi jogar no Vasco e realizar esse sonho? Para mim foi maravilhoso. Eu peguei o Vasco numa situação também difícil, não fiz a que eu poderia fazer, mas também por uma situação que também os jogos fazia com que você se dedicasse mais na parte tática, mais na parte tática que na parte técnica, ficar ali esperando uma bola para finalizar tudo. Eu procurava ajudar meus companheiros na parte tática. Primeiramente, a gente não podia perder os jogos, né? Quando eu cheguei no Vasco, o Vasco em um turno tinha 13 pontos. E desde ali, um ajudando o outro, não só eu, Nenê, todos os seus jogadores ali, Jorge Henrique, todo mundo. Parte tática muito bem feita, né? A gente ficou. Eu acho que a gente, no segundo turno, se eu não me engano, a gente fez campanha de time de Libertadores, né, praticamente. Porque foi mais, a gente não conseguiu fugir do. Porque o primeiro turno foi muito ruim, assim, mas o nosso segundo turno foi espetacular, assim. Acho que a gente teve 2 ou 3 derrotas no máximo no segundo turno. Se eu não me engano, foi isso. Tu não chegou a jogar junto com o Douglas lá no Vasco, né? Não. Ele já tinha saído já. Eu queria Vasco eu perguntar peguei assim. Andrezinho que eu peguei no Inter também, jogando na Coreia junto, Jorge Henrique, a galera que jogou no Inter também, né? Então tem resenha boa nesse time do Vasco. Tem história de Pô, pescaria, tem história boa pra contar daquele time. pô, esse time aí era brabo. Mas aquele ano não teve quase nada, porque tava lá tenso, tá todo mundo tenso. Aquele ano era todo mundo tenso, não tinha tempo nem pra brincadeira. Se acabava um jogo, já emendava no outro, já concentrava, porque o Jorginho estava bem focado para tirar aquele time do rebaixamento. Então, foi um ano bem. Na verdade, um ano não, né? Foi meia temporada que eu cheguei, mas foi bem tensa, assim. No final do ano tava todo mundo. Até porque a gente não conseguiu, né? Fugir daquele rebaixamento, mas fomos até o fim, assim, até porque a torcida depois ficou do nosso lado, apoiava, porque sabia que estava vendo que o time estava se dedicando.
Hoje tu tá no Boa Vista, como tu primeiro foi para ir como jogador e hoje é auxiliar técnico. Quando eu te perguntei do Brasil, tu falou Isso. que ainda dava para jogar, ainda dá para jogar mais um pouco. Por que que tu resolveu parar de jogar então e virar auxiliar? Se tu ainda podia fazer mais uns golzinhos? Na verdade, quando a gente já terminou aqui o ano passado com o Boa Vista, eu fui fazer o curso, né, da CBF e logo depois eu recebi o convite do presidente para ser treinador do Boa Vista no Campeonato Carioca. E eu já fiquei meio tenso assim, pô, já saí como de jogador parar. Aí eu conversei com a minha esposa, tudo, mas só que como eu tive umas lesões bem graves na minha carreira, e eu sou um cara que eu não gosto de me poupar em treinamento, e gosto de praticar minhas artes marciais, tudo, sempre treinei. Eu sofria muito com dores, né? À noite, para dormir, eu às vezes dormia muito mal por sofrer bastante com dores. E minha vida foi, né, futebol foi praticamente do lado de anti-inflamatórios, de injeções, para que eu conseguisse no outro dia treinar, para eu conseguir entrar em campo, tudo, para jogar. Então isso fez com que a minha decisão fosse passar para esse outro lado, de estudar, procurar me atualizar e virar um treinador de futebol, porque cheguei num momento que eu não estava suportando mais as cargas de treino e até superava as cargas que tinha, conseguia fazer, mas sofria muito com dores articulares, joelho, tornozelo, lombar, então isso foi um dos motivos assim que eu escolhi parar. Tu acha que essas lesões que tu teve na tua carreira, principalmente as do joelho ali, que foram lesões sérias, elas te atrapalharam? Tu poderia ter ido mais longe, daqui a pouco ter tido uma passagem pela Europa, ou ter rendido daqui a pouco mais aqui no Inter, no Vasco? Não que não tenha apresentado resultados, mas tu acha que a lesão te atrapalhou de tu chegar mais longe? Muito, atrapalhou muito. As lesões que eu tive praticamente fez eu sempre as minhas lesões foram sempre quando eu estava no auge da minha carreira e da minha forma física e técnica como jogador. A minha última lesão, que foi a mais grave, eu me lesionei um dia antes de uma negociação que o empresário estava tendo com o Paris Saint-Germain em 2008, começo de 2008. E isso com o time da Coreia querendo fazer um contrato comigo assim maravilhoso. E eu me lesionei um dia antes de fechar o negócio com o Leonardo, estava no Paris Saint-Germain. E foi aonde eu fiquei bem triste, assim, bem chateado, fiquei meio deprimido. Foi quando eu voltei para o Brasil. Aí o Inter fez todo o meu tratamento e depois eu tive que refazer a cirurgia que eu tinha feito. Então eu fiquei praticamente. E foi um ano que eu estava, tipo assim, eu terminei 2007 voando, assim, muito bem, com muitos times me procurando na Coreia, times do Japão, time do Emirados, então eu estava bem, assim, no clube, tive essa lesão e tinha o time Paris Saint-Germain também, aí naquela época foi o Souza, se eu não me engano, de São Paulo, o baixinho, e mais um jogador de São Paulo, Paris Saint-Germain. Não era a potência que é hoje, mas é um time de Europa, é um time da Europa, um time que tem uma camisa forte, né, e uma visibilidade grande. Mas as lesões que eu tive e sempre foram lesões graves, assim, sempre lesões cirúrgicas. Nunca tive uma lesão, não, as minhas lesões eram sempre mesa de cirurgia. Eu tenho 11 cirurgias de joelho, né? Sim. Não é para qualquer. E praticamente, se eu te dizer que nos últimos 10 anos meus, depois das minhas lesões, nos últimos 10 anos, se eu fiquei uma semana no departamento médico, foi muito. Ó, Era um o cara. Maurício Gaúcho. Não sei se tem alguma história tua com o Labarte, mas ele está perguntando aqui se tu recebia passe de gol do Labarte, alguma pifada dele. Maurício jogou comigo na base do Inter, cara. Maurício era zagueiro, volante. Não sei nem que ele. Eu acho que era volante, essa porra, zagueiro. Fazia merda pra caramba na base. Aí ele tá me incomodando, mandando eu mandar abraço pro Ismael, mandar abraço pra ele, pro Labarte. Labarte é a maior resenha do Rio Grande do Sul, né? Você não conhece Labarte? O Labarte Marcelinho eu Labarte? quero trazer para fazer papo aqui com a gente. Porra, ele vai ficar conversando contigo um dia todo. Pode pegar um dia que você tem tempo.
que vai ser resenha pro dia todo. Maurício tá querendo que eu fale que ele agrediu o segurança lá do Inter, né? Quando ele chegou da balada bêbado. Quando a gente já tinha 15 anos de idade, que ele deu um soco na cabeça do segurança, deu uma merda do caramba. Você quer que eu fale isso, né, Maurício? Ó, tá dando risada ali nos comentários ali. Ó. É, não tem o que falar agora, vai ficar quietinho. Leandrão, a gente já tá há 45 minutos de resenha e antes de Já? eu... Já? É que tu tem história, tu me contou de pescaria, me contou de jogador que Caralho! não tinha Eu achei que tinha papel. passado uns 20 minutos. Não, já é 9h15, nós começamos 8h30 esse papo. Mas Caraca! antes de eu encerrar, eu quero fazer um bate-bola contigo, pode ser? Bora! Qual o teu ídolo do futebol? Ronaldo Fenômeno. O melhor momento da tua carreira? Melhor momento da minha carreira? Brasil de Pelotas, 2015. Ganhou moral com o Daniel, com o Douglas Fagundes que está assistindo aí agora. Agora ele vai querer que tu volte. Ah, os números que eu tive no Brasil eu não tive em time nenhum. No Uh, Botafogo eu fiz 18 gols no Botafogo, mas fiz em 32 partidas. No Brasil eu fiz 13 em 8. tem É, gente falando ali. no ABC de 2010 também. Só que no ABC não foi o melhor momento da minha carreira, porque no ABC eu consegui o acesso para o ABC e o título do brasileiro. Mas foi um curto espaço. E depois eu tive mais uma temporada no ABC. Minha temporada no ABC foi fenomenal. Fui campeão brasileiro, fui finalista da Copa do Nordeste, não fui artilheiro da Série C. Eu Brasil de Pelotas, porque em um espaço curto de tempo eu consegui coisas assim dificilmente em oito partidas. E nessas 8 partidas, as 8 eu não joguei como titular, né? Acho que foram umas cinco partidas como titular e 3 entrando no jogo. Eu fiz 13 gols, por isso que eu coloco aquele momento do Brasil um dos momentos mais, assim, que eu tava... Eu acho que se eu tivesse no ABC com aquele preparo e tudo que foi feito no Brasil em 2015, eu em 2 anos no ABC, eu tinha feito uns 50 gols. E o pior momento da tua carreira? O pior momento da minha carreira foi quando eu tive essa lesão na Coreia, que eu tive que voltar para o Brasil, que eu estava praticamente negociado no Paris Saint-Germain. O teu gol mais importante? Aí é o do ABC, do acesso, em 2010, contra o Águia de Marabá. Um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? Copa do Brasil 2009, pelo Inter. O melhor jogador que tu já jogou junto? D'Alessandro. Com quem tu gostaria de ter jogado e não conseguiu? Com meu filho. O jogador mais injustiçado que tu conheceu na tua passagem por alguns times? Aquele jogador que a torcida pegava no pé, ou que a diretoria, que não deu certo num time? Mais injustiçado? Caramba. Mais injustiçado que eu O, joguei junto. o Clayton, quando eu fiz essa pergunta para ele, ele É, falou do Diego e do Diogo. essa eu acho que seria os dois mesmo. Eu tava pensando nisso também. Acho que eram dois jogadores assim de grande qualidade e que foi o que eu te disse, né? A torcida não tinha paciência e não sabia, não tinha o conhecimento e a calma com os jogadores da base que tem hoje. Hoje é totalmente diferente. Hoje a torcida pede os jogadores da base. Naquele tempo, eles pediam para tirar os jogadores da base dos jogos. Ó, chegou um comentário aqui ó, do Renato Grégio. Começou jogando junto contigo no Poliesportivo Fluminense. Com o Custódio senhor Pereira e Uberlândia. Alvino. E Uberlândia. Grande abraço, Renato. Foi ali que começou tudo, meu futebol, 11 anos de idade. Eu jogava no poliesportivo lá em Uberlândia. Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que tu seria?
Lutador de MMA. O melhor jogo da tua vida? Melhor jogo da minha vida? Tem dois jogos, pode ser dois. São dois. Foi ABC e Águia, 2010, e Brasil de Pelotas e Londrina. Foram os dois mais jogos que marcaram, assim. Ó, eu não sei onde é que é o Coliseu de Uberlândia, mas estão dizendo que tu gosta de uma ceva lá. Quem é? Edivane. Pô, Edivane é parceiro meu de Uberlândia. Coliseu é uma casa de festa que tinha Uberlândia, acho que nem, não sei se tem ainda, mas é onde rapaziada ia geral quando tava em Uberlândia. Bem conhecido, acho que é hoje do Alexandre Pires, se eu não me engano. Qual o melhor treinador que tu teve? Parreira. E o pior, o que mais pegou no teu pé? Pior treinador? Pior treinador que eu tive? Deixa eu pensar. Foram muitos, hein? O que mais pegou no meu pé? Ivo Quem? Wortmann. Ivo Wortmann? Bah. Pegava muito no teu pé? Demais, né? Por nada, né? Ele pegava no meu pé por nada. Se eu estivesse tomando café gelado, ele brigava comigo, porque eu não estava tomando café quente. Tô te falando sério, ele brigava por nada comigo, por nada. Quando tu era solteiro, como tu era? Da pá virada. Totalmente fora de controle emocional, tudo. E o jogador mais resenha que tu jogou junto, que tu conheceu nessa vida? Aí são vários. Vamos lá, tem a lista. Vou te botar 5. Top 5. Labarte, Pio, Somália. Somália, deixa eu ver quem mais. Labarte, Pio, Somália. Caraca, quem mais, cara? Gersinho jogou comigo na Ponte. Tem mais um. Tem que botar mais um nesse top 5. Tem que botar mais um. Aquele time do Vasco não tinha nenhum que Do Vasco tinha um monte, né? Resenha. Que a gente gostava de zoar pra caramba, né? Tem vários, cara. Deixa eu lembrar um. A Irã, que eu peguei no Inter. Que lista, hein? Que top 5, hein? Porra, mas imagina reunir esse pessoal numa festa. Meu Deus do céu. Hoje com internet, com vídeo, no outro dia tá preso geral. Não, tem que deixar o telefone na entrada, nem entra com o telefone. Não pode nem pisar lá dentro com o celular. E qual o título mais importante da tua carreira? Título? Eu acho que o primeiro, o meu com o Inter, né? Campeão gaúcho, 2002. Pra mim foi muito importante. André, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por esse papo que eu tentei ser o mais descontraído possível. Eu acho que a ideia é fazer algo descontraído para matar a saudade que o pessoal tem do futebol e conhecer essas histórias que tu tem e a gente viu, né? Quero ir numa pescaria contigo agora, só isso. Pô, sou horrível. Só vou pra tomar cerveja. Tem paciência de ficar esperando pegar. Só vou pra resenha, pra fazer o churrasco e tomar cerveja. Tá, então vem pro sul e vamos fazer isso, então. Tá fechado. Tamo junto. Valeu, então. Obrigado. Valeu, obrigado. abraço. Fica com Deus aí, tamo junto, hein? Tamo junto. Galera, gostaria de agradecer a todos que participaram. Me sigam no Instagram, tem mais live, tem live vindo toda semana. Amanhã com o Paulo Roberto, que jogou aqui no Grêmio. Semana que vem tem mais. Quem puder, entra no canal do YouTube, todas as lives estão indo para lá, inclusive a do Leandrão vai para lá. Então, espero que tenham curtido, um abraço e a gente se vê amanhã com o Paulo Roberto.